Bom dia, sétimo ano de História. Vamos para a semana 4 da apostila, tá? Nós vamos falar então sobre a organização social, tá? Vamos falar sobre a organização social e sobre a escravidão nas Américas, tá? Então aí, temos aí uma pirâmide etária classificando a sociedade espanhola conforme a origem, né? Então é mais ou menos o lógico, só então, manter a lógica que você consegue assimilar. Por quê? Os que comandam essa sociedade espanhola, essa colonização espanhola, obviamente quem comanda são os chapetones, aqueles que vêm da Espanha para dominar e cobrar os impostos, né? Então nós temos aí os chapetones espanhóis, né? Que vêm aqui ou comandar as tropas ou cobrar os impostos. Abaixo desses chapetones nós temos os crioulos. Os crioulos já são os filhos desses espanhóis que nascem aqui, né? Então os filhos desses espanhóis continuam sendo elite, continuam ocupando cargos importantes, porém eles já são classificados a um degrau abaixo por ter nascido nas Américas, né? Os casamentos nessa época geralmente tinham um racismo muito forte, então por isso esses caras que vêm aqui colonizar buscam as mulheres deles lá na Europa, né? Mas quando um crioulo casa com alguém de outra classe da época, classificado, né, como outra classe, aí esse filho é o quê? Um mestiço, né? Esse filho é um mestiço. É quando um espanhol casa com uma índia, por exemplo. Aí temos aqui o quê? A terceira classe aí, que seria mais ou menos o povão, né? A classe média. E a quarta classe são os nativos, os índios, obviamente, coitadinhos, índios e depois escravos africanos, que são considerados selvagens, sofrem, maltratados, humilhados, escravizados em geral, tá? Que seria essa quarta fase. Em relação à Igreja Católica, como sempre a gente já vem estudando ao longo do ano, a Igreja Católica acompanha o que está acontecendo. A Igreja Católica é ligeira. Então o que acontece? A Igreja Católica também vai para a América junto com os espanhóis. A Igreja Católica vai mandar várias missões jesuíticas, ou seja, vai chamar os índios, vai fazer aldeamento, vai pegar 20, 30 índios, deixar ali com os padres, e esses padres vão ensinar a fé católica para aí começar a catequizar os índios e transformar as Américas em outro reduto do cristianismo. Por isso que todos os países, grande parte dos países aqui das Américas, são cristãos, ou cristãos, né, da Igreja Católica tradicional, ou cristãos evangélicos. Nós temos então a fé cristã, ela vai ser espalhada aí pelas Américas, através de forma de trabalho também. Esses índios, nesses aldeamentos que eram chefiados pelos jesuítas, trabalhavam, né? Nós temos aqui uma rodovia aqui em São Paulo, da Anchieta, em homenagem ao padre Anchieta, que fez isso aqui na região de São Paulo. Porém, isso gerava atritos entre a igreja e os espanhóis, porque a igreja queria manter esses índios vivos e conseguir mais fiéis. E os espanhóis, muitos desses espanhóis, chapetones ou crioulos, queriam o quê? Escravizar os índios. Então gerava um atrito geral entre igreja e esses espanhóis. Um queria espalhar a fé e o outro queria escravizar, tá? E isso foi resolvido como? O Papa decretou uma bula papal e falou o seguinte: índio tem alma, índio é gente, índio não é selvagem, né? E a partir de 1550 começa e aumenta a busca por escravos africanos, e os índios começam a ser preservados, depois que assassinou milhares e milhares, né? Então o que sobrou começou a ser mais preservado e os africanos começaram a ser buscados, até porque gerava mais lucro os africanos. Por quê? O escravo africano, ele vem para cá, ele não conhece a terra, ele não sabe a língua, não sabe se comunicar. Geralmente os escravos são colocados em grupos linguísticos diferentes, um da região onde hoje é Angola, outro da região onde hoje é Guiné. Os caras falam línguas diferentes, não entendem o que tem que fazer, trabalham, são violentados, né? Então isso gera o quê? Esses escravos africanos
eles trabalham mais, porque o índio conhece o território, o índio se comunica entre si, consegue organizar rebeliões, né? E se ele fugir, nunca mais acha porque ele conhece a região. O africano não. Então o comércio africano de escravos começou a ser a opção para a mão de obra nas Américas, tá? Por que gera lucro? Porque portugueses e espanhóis chegavam na costa da África, trocavam, por exemplo, armas por escravos que já existiam aqui na África, né, e trazem esses escravos para as Américas. Então não é que os portugueses e os espanhóis chegam na África, caçam os caras e pegam. Não, eles compram os caras que já são escravos no litoral, até pela mesma questão que nós já falamos. Não existia poder bélico tão grande para os portugueses e espanhóis chegarem no século XVII e dominarem a África, né? Eles tinham que ter acordos sociais, não tinham um poder tão grande, tão superior. Então, eles pegam esses escravos na África, levam para as Américas para trabalhar ao invés de explorar os índios. Então aqui os mestiços e nativos, aí você vai ter o acréscimo dos escravos africanos em larga escala, tá bom?